Oi pessoal, hoje eu trouxe uma técnica de soft gel para vocês, uma aplicação completa de uma mão. Então aí a gente começa lixando toda a superfície da unha com o mini mandril. Eu faço esse movimento em todos os dedos, tanto na parte de cima da unha toda, quanto na região da cutícula também. Se vocês observarem, eu mudo o ângulo do mini mandril para conseguir passar lá na região da cutícula. Depois que eu faço toda essa preparação mecânica, a gente vem com os preparadores químicos. Então, primeiro eu venho com o passo 1 da Uzi, que é o desidratador, que ele serve para tirar toda a umidade e deixar a unha mais porosa. Passo em todos os dedos sem encostar na cutícula. E enquanto ele vai secando, que a gente precisa que ele seque 100%, eu vou medindo a minha soft. Para medir, eu faço a seguinte coisa, a seguinte técnica. Eu aplico ela toda na unha e eu arrasto a soft para um lado só para ver se sobra do outro lado. Se sobrar a unha do outro lado, faltar soft, aí eu troco e pego uma um pouquinho maior. Ela tem que estar bem rente na unha natural, porém não pode estar pressionando a unha. Se estiver pressionando, quer dizer que tá muito apertado. Então, depois disso, eu venho com o passo 2, que é o adesivador. Passo em todos os dedos também, sem encostar na pele. E agora eu vou fazer a aplicação com a base em gel. Pego minha lanterninha e uso a base em gel da Uzi também, tá, galera? Aí eu já vou ter feito nos dois lados, tá? Nas duas mãos, não só em uma. Então, tudo que eu faço em uma, eu também faço na outra. Isso também otimiza tempo, tá? Essa aplicação eu faço em no máximo 1 hora. Então, pego ali a minha base, eu olho mais ou menos o tamanho que tá a unha natural, pego a minha base e pincelo na soft somente o tamanho que tá a unha natural. Então, eu só vou colocar a base onde tem unha e vou fazendo essa minha aplicação. Então, para aplicar, a gente vai pressionar a soft lá na raiz da unha e depois ir descendo devagarzinho. Então, eu encaixo ali na unha. E depois eu abaixo até a base chegar lá na ponta, dá uma olhada. Chegou na ponta, seco. Se caso faltar base, antes de secar, vocês tiram a soft e completa o tanto de base que faltou. Sequei ali por uns 5 segundinhos na minha lanterninha, ou até menos, uns 3 segundinhos, já pode ir para outra unha. Fiz isso em todos os dedos, nos 5 dedos da mão, coloca na cabine por 60 segundos. Enquanto essa mão seca na cabine, a gente vai fazendo essa aplicação na outra mão. Lembrando, pessoal, que quando a gente faz essa aplicação, a gente não pode empurrar a soft lá para a cutícula. Não faça força empurrando a soft para baixo da cutícula, porque senão depois a nossa cliente fica morrendo de dor na região da cutícula. A gente só vai chegar ali na cutícula e abaixar, tá? Às vezes eu deixo até um espacinho pra gente conseguir vir dar um acabamento bem feito. Após ter secado 60 segundos na cabine, eu vou pegar o meu cortador e eu vou fazer um corte próximo ao formato que a cliente quer. Então, por exemplo, essa minha cliente, ela vai fazer a unha almond. Então, eu já tô cortando no tamanho que ela quer, em formato como se fosse de triângulo. Tô fazendo ali uma pontinha pra poder ficar mais ou menos do formato que eu vou lixar, tá? Quanto menos vocês deixarem pra lixar, melhor. Por que eu não vou cortando todo o formato, corta essa pontinha? Porque não tem necessidade, a gente acaba perdendo tempo. Sendo que com a lixa, rapidinho a gente consegue fazer o formato depois de ter cortado dessa forma. Então, eu já tô cortando ali do tamanho que a cliente quer e já tô deixando mais ou menos no formato que eu quero deixar. Então, agora eu vou vir com a minha lixa pra poder determinar o formato que ela quer e deixar bonitinha. Então, primeiro, eu vou lixando as laterais, eu deixo elas mais retas. Ó, se vocês perceberem, a lixa na lateral, eu lixo com ela mais reta. Chegando ali do meio pra ponta, eu já vou balançando com a mão bem leve a minha lixa pra arredondar essa unha, tá? A mão sempre bem leve, gente. Parece que eu tô fazendo força, mas eu não tô fazendo força em nenhum minuto. Porque se a gente pressionar essa lixa na unha, a gente acaba lixando demais
e pode ser que diminua até o tamanho, pode ser que a gente lixe torto e depois não vai conseguir arrumar. Então pode deixar a mão bem leve, que a gente consegue realizar ali o nosso formato sem danificar a soft nem nada disso. Então a gente consegue, ó, a lixa ela é bem grosseira, então rapidinho a gente consegue fazer o formatinho e deixar do jeito que a gente quer. Lembrando, gente, que quanto menos a gente lixar, melhor. Silk shirt, open status glow. All white party, marble floors. Private listen, hidden doors. Diamonds frozen on my wrist. Every flash you can't resist. Slow deep rhythm in my veins. Money long like private planes. No stress, just ocean air. Após eu lixar os 5 dedos, eu vou para outra mão e faço o mesmo processo, tá? Depois de tudo isso, a gente vai pegar a nossa broquinha amarela e vai fazer a região da cutícula. Então, o que eu vou fazer com essa broquinha? Eu vou tirar o degrau da soft. Então, eu vou ali tirar todo o degrau para poder ficar um aspecto mais natural, principalmente no crescimento. E com a mesma broquinha, com esse mesmo movimento em direção à pele e não em direção à unha. Sempre vocês fazem o sentido para frente e não para baixo, eu vou levantar essa cutícula. Então, depois que eu tiro o degrau, eu levanto essa cutícula para poder fazer a remoção depois mais pra frente. Se vocês notarem que vocês já lixaram e tiraram o degrau, levantem a cutícula e já passem para a próxima, para vocês não causarem nenhum afundamento na unha natural, para vocês não lixarem demais e acabar tirando a soft daquela região. Então, o nosso intuito não é remover a soft da cutícula, é só a gente afinar essa parte para poder ficar mais natural. Fiz isso nos 5 dedos, eu vou tirar o pó e vou passar para outra mão. Se esse vídeo tá fazendo sentido pra vocês, tá ajudando vocês em alguma coisa, de alguma forma, por favor, deixa o like de vocês, deixa o comentário pra eu saber que vocês estão gostando e pro YouTube entender também que esse conteúdo é útil e distribuir pra mais nail designers ou mais futuras nail designers nesse Brasil ou até nesse mundo. Agora, meninas, eu venho com essa escovinha transparente para poder limpar toda a região de baixo, tirar todo o pó, tanto da região de baixo da unha quanto da cutícula. Depois que eu tirei o pó, eu venho com a água, tá? Espirro ali um pouquinho de água, pode espirrar, não tem problema. E depois eu passei um pouquinho de PrEP, que também pode ser substituído por o álcool 70%, tá? Então, passei ali os dois, eu vou vir com o meu alicate e vou tirar ali o excesso da água, do álcool com a escovinha também e vou tirar a minha cutícula. Depois que eu fiz isso e tirei a cutícula nesses 5 dedos, aí eu vou fazer o processo também na outra mão.
colors shining bright, diamonds dancing in the night. Ferrari parked under moonlight, living fast but feeling right. My bed wave, champagne rain, golden order, no more pain. Every second ultra prime, luxury written in time. Silk shirt, open status glow. All white party, marble floors. Private listen, hidden doors. Diamonds frozen on my wrist. Every flash you can't resist. Slow, deep rhythm in my veins. Money long like private planes. No stress, just ocean air. Flash cameras everywhere. We don't talk, we elevate. Gente, essa é a parte mais satisfatória, não tem jeito, né? Eu dei uma acelerada nesse vídeo, nesse pedaço, na verdade, pra poder não ficar tão longo o vídeo, mas dá pra ver o quanto que muda quando a gente tira a cutícula. Depois desse processo, eu vou limpar de novo, tirar o excesso do pó, e agora a gente vai empurrar a cutícula pra poder fazer nossa esmaltação. Então, eu vou levemente ali empurrando pra poder afastar aquela cutícula e eu evitar de borrar ou de faltar ali unha pra ser preenchida, tá? Então eu vou usar ali o meu esmalte da Real Love, aquele que não precisa de top coat, porém a gente vai passar um brilho por cima. Então nesse caso, vamos passar o top coat. Ele é o número 2, então ele é bem branquinho. Dá a impressão que ele fica levemente manchado com uma mão só. Porém, como a gente vai passar um brilho, não tem problema ele ficar levemente manchado, tá? Então eu vou usar ele só pra fazer um fundo ali mesmo, bem branquinho. Como que eu faço essa minha esmaltação de uma forma que evite de ficar escorrendo e que fique bem próximo ali da cutícula? Primeiro passo é você empurrar bem. Segundo passo, ali na região da cutícula e nas laterais, você tem que passar com mais calma. Você tem que abrir o seu pincel e ele vai encaixar naquela região da cutícula e da lateral e passar com mais calma. Se vocês perceberem, eu deposito a maior parte no meio da unha, a maior parte do esmalte, e depois eu vou lá na região da cutícula com mais calma e faz aquele carimbo ali na região da cutícula, tá vendo? Ele fica bem próximo e aos poucos a gente vai pegando prática, tá, gente? Então, depois que eu passei o meu esmalte, eu vou secar na cabine por 60 segundos. Aí eu faço na outra mão. Agora, pra finalizar, eu vou usar o meu Top Coat Shine da Bluey. Esse é o Aurora, a coisa mais linda do mundo. Vou passar só uma camada na unha toda, também com o mesmo esquema da esmaltação que eu expliquei pra vocês. E fique com um palitinho do lado, com algodão, pra vocês irem tirando o excesso, se caso borrar um pouquinho. Então, eu vou passando ali. E aí, você vai de novo na cabine por 60 segundos a mão toda e depois só o dedão por 30 segundos para secar melhor, tá bom? Gente, a gente tá chegando no final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês de coração. Se vocês gostaram, por favor, deixe o like de vocês. E é isso, até o próximo vídeo. E fiquem com esse resultado maravilhoso.